Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Bradesco, que lançou seu resultado do segundo trimestre de 2023 e vamos fazer uma análise muito matemática, muito fundamentalista, para que você possa tomar a decisão se vale a pena entrar no Bradesco, se você já tem, se vale a pena aumentar a posição ou se você vale a pena sair fora do Bradesco. Vamos lá? Então, lembrando que aqui é a análise muito fundamentalista e caso você tenha interesse em conhecer mais a ferramenta, conhecer os planos de acesso a essa ferramenta, tem um link aqui embaixo e também tem um link do Brothers do Syntax, que é o canal de WhatsApp que eu administro somente com investidores fundamentalistas, tá bom? Então vamos lá, estamos aqui na ferramenta, vamos procurar a ferramenta, a gente está falando de Bradescão, BBDC, então a gente vai pegar o número 3, que é a única que presta, o resto é lixo, certo? Então vamos direto o que interessa. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela só para confirmar que a gente tem o resultado do Q2. Está aqui o resultado do Q2 e vamos direto então para os fundamentos. Então vamos lá dar uma olhadinha nos fundamentos, que é aqui que a nossa brincadeira começa a ficar bem interessante e é aqui que a gente gosta de deliberar bastante. Então, uma receita gigantesca aqui de 56 bilhões. Um lucro de 4 bilhões, o que é bom também. Uma margem líquida de 7 no trimestre, uma margem líquida aí que a gente pode falar mais ou menos boa. Um dividend yield bastante agradável de 7% ao ano. O PL está chamando atenção aqui porque ele está bem baixo, então isso aqui pode ser algo bem legal, né, para a gente aproveitar esse PL baixo. E banco, show de bola, né, sempre com dívida líquida negativa. Então, bastante bom os resultados aqui. Mas quando a gente olha aqui nos gráficos da evolução, algumas coisas chamam a atenção. Então vamos dar uma olhada com bastante calma aqui, porque a gente vê o preço do Bradesco, que lá em maio de 2021 chegou a estar R$20. E dali ele veio despencando, tá? Aí aqui em outubro de 2022 a gente deve ter tido aqui a notícia das Americanas, que foi um negócio bastante grave. A ação despencou, foi lá beliscar 11, voltou a subir e agora está em 14 mais ou menos, tá? Então, mas antes do tombo da Americana já tinha gente achando aqui que o Bradesco estava caro e por isso começou a venda. Então ele bateu 20 e não aguentou, foi até 16 e aí sim depois ele deu uma escapada. Mas tudo bem, vamos ver se a gente encontra os motivos de tudo isso. Então vamos lá, a gente está aqui acompanhando, vamos dar uma olhada, né? Era um banco que crescia, tudo bem, tomou um capotezinho, voltou a crescer, aí entrou numa maré muito estranha aqui embaixo, tá? Aí recupera rapidamente, os resultados bastante inconstantes, né? Depois aqui uma queda, que aí veio na Covid muito mal, né? E aí, pós-Covid, ele teve esse crescimento aqui absurdo, um crescimento excelente. A gente está falando de receita, né, pessoal? Não estamos falando de lucro ainda, estamos falando de receita. Então, até aqui, tudo muito bem. Um pouco estranho o resultado. O analisado, que fica mais fácil de a gente analisar, que na verdade o investidor de longo prazo somente analisa o resultado analisado. Então, a gente tem... Aí cresceu em uns 37%, né? Saiu da crise, ficou aqui parado, tomou-lhe o capote do Covid aqui, e tomou-lhe o capote, mas aí já começou a recuperar, teve um baita 2022, e agora 2023, a gente já tem dois resultados com 114, então, se mantiver assim, vai para 228, e aí a nossa grande pergunta, né? Será que ele vai bater o recorde de receita? A gente está acompanhando. Mas vamos lá. A evolução do lucro, a gente tem aqui números bastante interessantes para a gente acompanhar, porque o lucro dele, apesar dessa falta de constância na receita, muito linear, tá? Muito interessante. Nesse período aqui a gente perdoa que foi o Covid, uma recuperação muito boa, e aqui todo o problema que aconteceu com as lojas americanas, que a gente sabe que isso aqui é um fato não recorrente. Então a gente tem que analisar se isso aqui não é uma oportunidade gigantesca para a gente acabar entrando no Bradesco, porque talvez esses fatos não recorrentes não aconteçam sempre.
Olhando o lucro anualizado, a gente consegue fazer aí basicamente uma análise muito parecida. E a gente vê que o lucro 17 bi, lá em 2017, 18, 21 bi, teve um excelente 2019 com 2019 com 25 bi. Na Covid foi muito mal, recuperou bem, né? Voltou a lucrar 25 bi logo depois da pandemia que a gente viu aqui, então tudo bem. 2022 não foi um ano bom, porque eu acho que no último trimestre teve o resultado péssimo ali das americanas, então isso aqui teoricamente a gente tem que entender o motivo. E agora, com 2 trimestres já na conta, a gente tem 9,5 vezes 2, se ele mantiver ou não melhorar, eu acho que a gente deve acabar batendo aí de novo o 20 bilhão de lucro, tá? Ainda 20 bilhões de lucro é o que ele tinha conseguido lá em 2017, talvez esse daí seja um dos motivos do azedume da bolsa em cima da ação do Bradesco, porque justamente o cara está lucrando basicamente a mesma coisa que ele lucrava lá em 2017, em 2018. Isso já se vão aí 5, 6 anos atrás e ele não está conseguindo aumentar o lucro. Então, se ele tiver um resultado aí de 21 bilhões, basicamente o que ele vai conseguir fazer é chegar no mesmo local que ele já conheceu em 2017, configurando então que é uma empresa que não tem conseguido crescer os seus lucros, tá? Isso é claro, a gente vê. A evolução da margem, eu acho que aqui a gente vê que na verdade acaba sendo uma consequência, né? A margem acabar derretendo justamente porque esse lucro não tá chegando, né? Então a margem acaba despencando. Isso aí a gente viu lá que o lucro não veio. Tem a desculpa da Covid, mas acho que o principal aí acaba sendo realmente o fato da loja americana fazendo com que a margem do banco fique ali por volta de 10, 11. E esse 10, 11 era um número que ela poucas vezes tinha feito, né? Ou seja, a gente vê aqui que no Q4 ela conseguiu, é sazonal, né? O Q4 é sempre com margem menor mesmo. Dá para ver ali, né? Vocês estão vendo ali junto comigo. Então o que acontece? O Q4 ela bateu 2, né? Então, ou seja, uma empresa que conseguia na sua opinião a margem 10, 10, 10 e chega ali no Q4 acaba batendo 2, realmente o mercado azedou, tá? Não tem dívida porque é banco. Então temos aqui um resultado bastante interessante e o que talvez mais chame atenção aí neste resultado aqui que vocês estão vendo é justamente entender se esse lucro que não foi bacana, que a gente está vendo aqui, nesta região, essa região toda onde o lucro não foi legal, sabendo entender isso daqui e tirando as dúvidas sobre o futuro, se o Bradesco vai se recuperar ou não, pode ser que a gente consiga entender que o branco vai continuar crescendo e que esse problema que ele teve aqui com Americanas vai ficar para trás. Isso aí pode ser realmente um divisor de água para o investidor que pensa em Bradesco. Legal? Vamos dar uma olhadinha na análise de PL. Voltamos, achamos o PL aqui então. PL de 9,31. Vamos direto aqui para a nossa matemática. E a gente vai analisar aqui o gráfico de PL ao longo do tempo, que é um gráfico que traz muita informação para a gente. E a gente tem que entender um pouquinho o gráfico para ver onde é que a gente está pisando, né? Então vamos lá dar uma olhada. Vamos lá. Então o que acontece, gente? Hoje ele está 9,31, que é essa linha verde aqui. A gente viu aqui que no passado o Bradesco ele ficou muito perto de 9,31, né? Se a gente ver a média, a gente vai ver a média já já. Mas olha, no máximo que ele chegou ali em 2017 foi 10,92. Depois bateu ali beirando 11. O valor mais exagerado de PL que ele conseguiu foi por volta de 12. E pós-Covid, com a história de Americanas, ele atingiu valores realmente muito baixos, aí por volta de 6, 5, ou seja, caracterizando realmente uma baita promoção. No valor de hoje, a gente está falando aí PL beirando a 10, tá? No último trimestre 10, caiu um pouquinho, então a gente já está aqui. Não parece que a super ultra promoção que acabou acontecendo aqui nessa região, ela existe ainda, tá? Pode ser que a gente tenha uma promoção ainda,
mas baseado em PL, parece que tivemos momentos bem mais interessantes no meio do furacão aqui, quando realmente a gente teve aí todos o pepino da Americanas, né? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, o que o Syntax fala em relação a isso, utilizando o desvio padrão. Então a gente chegou aqui em alguns números para a gente analisar em relação ao PL. Então vamos lá, a gente tem na média de desvio padrão um PL de 8,55, tá? Que é um número bom, por isso aparece ali até o diamantezinho. No inferior a gente tem um PL de 7 e no máximo a gente tem um PL de 10. Como o PL hoje está ali até um pouquinho acima de 10 utilizando a matemática, então ele está até acima da média, ou seja, não está caracterizado uma promoção muito grande, levando em consideração o PL, tá? Ou seja, de limite superior de PL para chegar a 10, se ele está 10 e pouquinho, tem pouco potencial de upside, né? Na verdade não tem muito potencial de upside, tem mais potencial para cair, mas ele já caiu, então voltou a subir. Então, acho pouco provável ele voltar a cair. Então a gente conseguiu fazer essa análise, não pareceu que está tão barato assim como já esteve. Show! Vamos rodar aqui então a tabela de preços, que aqui a gente consegue analisar se o preço está acompanhando o lucro. Aqui fica bem fácil de a gente acompanhar, justamente porque a linha verde é o preço de fechamento do trimestre e na linha, na barra azul, a gente tem então aí o preço. Então, como é que eu gosto de fazer essa análise aqui? Olha, na época que o Bradesco lucrava aí por volta de 4,5 bilhões por trimestre, a ação, né, tirando esse desespero aqui que foi no período da Dilma, ela chegou a valer de 14 a 15, vai? Legal? Depois o banco começou a lucrar 5, 5,4, 6, etc. E a ação foi lá beliscar por volta de 20. Então a gente tem dois platôs aí, né? Na época de 4 bi, ela custava aí por volta de 15. E a gente tem aqui por volta de 6 bi, ela custando aí um pouquinho, vou colocar um 21. 21, beleza. Quando o lucro despencou, aí aqui não adianta nada, aí o lucro voltou aí para 6 alto, tá vendo? 7, etc. E a gente vê aqui numa média, mais ou menos, aí, vou chutar 15, até um pouco mais do que isso. Então o que acontece? Não ficou tão caro nesse período aqui, frente ao que poderia ser, porque quando ela estava lucrando 5, 6, ela chegou a custar 21, aqui ela estava lucrando até mais, ela chegou a lucrar 7 bi, e o preço ficou lá embaixo, é por isso que o PL descontou nesse momento. E o que é interessante agora é o seguinte, a ação continua sofrendo, como a gente está vendo aqui, certo? A ação continua sofrendo, e o lucro com uma baixa constância, ou seja, 5, foi para 5,4, caiu, então está bem bagunçado esse período de lucro aqui do Bradesco, e talvez pode ser uma oportunidade. É isso que a gente vai acompanhar nos próximos detalhes, porque se o banco continuar a sua trajetória de crescimento, foi que a gente viu aqui, que não tem nada nítido aí falando que isso não vai acontecer, tá? Então a gente tem que, não estou falando que a gente tem que acreditar no banco, mas essa trajetória aqui, se você tira os problemas, aí você tira o Covid e volta e tira lojas americanas, parece que é assim, né? Ou seja, será que você concorda comigo que parece que é assim que o Bradesco cresce? Então, vamos lá, vamos ver se é isso. Vamos rodar aqui então o checklist. Vamos direto porque a gente não gostou do checklist do Bradesco. A margem do Bradesco de somente a 7,5%. A margem, como é que foi a média, hein? A média dos últimos 4 trimestres, mostrando que realmente esse período agora para o Bradesco foi muito ruim, uma margem bem baixa, mas mesmo em períodos muito bons do Bradesco, a margem não foi muito maior do que isso, né? Então a gente sabe que a gente não gosta de margem pequena desse jeito e quem investe no Bradesco acaba entendendo isso daí. Aqui a gente vê um decréscimo nos lucros, né? Então isso aí não é legal, mas a gente já viu lá no gráfico. A gente também viu a margem sendo derretida, isso também a gente já viu lá no gráfico. E a gente sabe que o banco não tem receita em dólar, e isso é algo que não é legal. A gente preferiria, obviamente, que ele tivesse uma receita em dólar, mas não é o caso do Bradesco, ele não tem uma receita significativa em dólar, então a gente coloca aqui um tomate para ele. Não é um fator, não é um critério de nocaute, né? Não vamos matar o banco por causa disso, mas é algo que a gente
gostaria que a empresa tivesse aí uma posição em dólar. Não está no mercado novo do B3, porque tem ação número 4, né? Então a gente tem que tomar cuidado de comprar somente a 3, que são as ações ordinárias. Então tomou esses tomates aí, que a gente já viu ali o que é. Beleza? Então vamos voltar aqui e vamos rodar o fluxo de caixa descontado. Vamos ver aqui que variável a gente vai utilizar. Receita crescendo 8, o lucro não está caindo nada. Então aqui eu vou dar uma capada. Vamos colocar aqui 8 e vamos colocar 4. E vamos deixar 4 e 8 e vamos pedir para rodar então análise fluxo descontado. Então a gente chega a algumas conclusões interessantes. Primeiro que o Bradesco, baseado nos seus resultados financeiros e levando em consideração a ferramenta de fluxo de caixa descontado, deveria estar custando não 13, mas 25. Vou clicar fora aqui, né? Pera aí. Beleza, deveria estar custando 25. Tá? Então a gente vê aí um potencial de upside gigantesco. Apesar do banco não estar muito barato, a gente está vendo aí que está custando 13 e tem espaço para estar custando 25. Então temos um potencial de upside muito bom no valor moderado. A gente sai de 13 e a gente vai lá para 25. Então bastante interessante esse potencial de upside. Agora aqui embaixo a gente vai ver outras metodologias de cálculo de valor justo para a gente tentar identificar alguma coisa. Então, pelo fluxo de caixa, que é esse material que a gente acabou vendo aqui, de 13 para 25, a gente tem um potencial de upside gigantesco. Então, aqui, pelo fluxo de caixa descontado, o Bradesco, no preço de hoje, é uma oportunidade. No histórico de PL, nem tanto, tá? Porque ele já está com PL aí de 10 e o mercado não deixa ele ultrapassar esse PL. E utilizando a ferramenta de Benjamin Graham, também passou com louvor, que basicamente ela é muito parecida. A ferramenta de fluxo de caixa descontado e a ferramenta de Benjamin Graham, elas têm a mesma base matemática. E aqui, essa número 2 aqui, ela é feeling de mercado. Então, a gente vê que matematicamente o Bradesco tem um potencial de crescimento relativamente alto, porém, no market feeling nem tanto. Então, isso é importante você saber, porque mesmo a 13, como o PL já está 10, então ela pode não subir. Porém, todavia, contudo, a gente tem que dar uma olhadinha no balanço de novo, porque nos fundamentos, porque o que acontece? No lucro, a gente tem que dar uma olhadinha no lucro, que é esse lucro aqui. Então o lucro está muito achatado. Então se o lucro voltar para 6 bilhões, que o Bradesco já fez isso várias vezes ao longo dos seus anos, o que vai acontecer? O lucro vai aumentar e se para manter o PL de 10, se o lucro aumentar, para manter o PL de 10, o preço tem que subir. Então aí que eu acho, aí que eu acho que está o pulo do gato. Mas se você acreditar que o Bradesco vai conseguir voltar a lucrar 6 bilhões, e aí com certeza o preço vai subir, porque aí o PL vai ficar mantido em 10. Então acho que é aí que está a grande tacada do Bradesco. Então, vamos fazer aqui uma análise back-to-back, né, do preço do Bradesco comparado com o Ibovespa, para ver se você tivesse investido na média da Bolsa Brasileira versus o Bradesco, o que queria acontecer. Então a gente vê aqui no resultado o seguinte: o Bradesco perdeu de lavada da Bovespa, que não é um número muito legal, mas com certeza esse resultado foi manchado pelo fator Americanas, que a gente pode ver aqui, né? O fator Americanas aqui nessa região, realmente ele manchou muito o preço do Bradesco, deveria estar custando mais do que 20. Essa região toda aqui, desde do infortúnio lá das Americanas, realmente atrapalhou bastante o Bradesco. Mas pode ser uma oportunidade. Então, realmente, fazendo um comparativo hoje, o Bradesco realmente não foi muito bem e acabou perdendo da Bolsa Brasileira na sua média. Algo que não me estranha, principalmente devido à Americana. Mas se você olhar ao longo do tempo, a gente pode ver que ele nunca se distanciou tanto da média, né? Então, assim, não é uma empresa que o preço dela se destaca muito em relação à média das outras, né? Ela tem que ter alguns outros atrativos, talvez um dividendo, talvez uma bonificação, mas se você esperar um baita crescimento no Bradesco, talvez você tenha que realmente esperar uma oportunidade acontecer, que pode ser justamente agora com essa história da Americanas. Beleza? Canal de trade, vamos dar uma olhadinha. Canal de trade entre 14 e 16, ela está abaixo do canal de trade, então está mostrando aqui, uma das poucas vezes que isso eu vejo aqui no Syntax mostrar, que baseado no histórico das últimas cotações dos últimos 12 meses, fazendo uma análise gráfica bem de padaria, a gente acaba vendo que
o Bradesco está abaixo do canal de trade, ou seja, se configurando graficamente numa boa oportunidade, porque está sendo operado num valor fora do canal de trade para baixo. O canal de trade é esse cara aqui, gente, tá? Entre 16 e 77 e 14,38, e como está sendo vendida a 13, ela está abaixo, então isso pode ser uma boa oportunidade. Então mais uma variável aí para você que tem Bradesco, que quer entrar no Bradesco, graficamente ela está mais baixo do que foi negociada no último ano e meio. Interessante, né? Quantos vídeos do Bradesco a gente já fez? Já fizemos 3, com esse aqui é o 4º vídeo, então temos bastante vídeos aqui na plataforma. E para encerrar, vamos dar uma olhadinha por que a gente não investiria no Bradesco. Então, eu acho que o Bradesco é uma excelente empresa, né, com resultados muito sólidos. O Syntax denegriu a imagem dele por causa da margem, mas isso a gente já sabia, o lucro não está crescendo e etc. Eu acho que não vale a pena investir no Bradesco, caso você não acredite que ele possa recuperar a sua lucratividade, principalmente devido ao problema que aconteceu aqui nesses últimos trimestres, que com certeza fizeram o preço da ação cair. Agora, se você acredita que o Bradesco vai conseguir manter esse crescimento aqui de lucratividade, de lucro, ao longo dos anos, o que vai acontecer? Você vai identificar rapidamente que esses momentos de crise, onde o Bradesco lucra muito pouco, que aqui foi o Covid, pode ter sido aí um bom momento de entrada no banco. E para quem queria comprar Bradesco num preço mais barato, talvez esse pepino das lojas americanas, inadimplência do pessoal, pode ter sido aí, se essa aqui foi uma oportunidade número 1 para você entrar, e você acredita no banco, pode ser que essa aqui seja então a oportunidade número 2, que talvez você tanto esperava. Porém, todavia, contudo, se você não acredita que ele vai voltar a lucrar nos seus estudos do banco, do balanço, do que os diretores falam, etc., sai fora disso, porque senão você vai se estrepar, tá bom? Então, muito obrigado pela visita. Se quiser que eu analise alguma outra empresa, escreve nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e vamos ver se a gente faz uma análise matemática bem legal sobre a empresa que você quer ver, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!